No momento em que a Lei das Licitações, que estabelece as regras nacionais para as compras de governo, completa 20 anos, quase 100 projetos em análise pela Câmara dos Deputados propõem mais de 150 mudanças ao texto. O objetivo é reduzir a burocracia e aumentar a segurança contra a corrupção, aumentando as penas de reclusão para crimes licitatórios. Ao mesmo tempo, a comunidade científica afirma que a Lei das Licitações é um entrave ao desenvolvimento da pesquisa no país e pede um regime diferenciado de contratações, como o criado para as obras da Copa do Mundo. Para discutir esse assunto, estão aqui no estúdio os deputados Fábio Tradi, do PMDB do Mato Grosso do Sul, relator do projeto que engloba todas as mudanças em estudo propostas à Lei das Licitações, e o deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais. Eu sou Fabiana Mello e começa agora mais um Brasil em Debate, produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Obrigada, deputados, pela presença dos senhores aqui. E eu gostaria, primeiramente, de perguntar ao deputado Fábio Tradi quais são as principais mudanças, na opinião do senhor, que a Lei das Licitações precisa depois dessas 2 décadas. Primeiro é reconhecer que a lei atual de 1993 está absolutamente desatualizada. Ela é uma lei intempestiva, ela é uma lei que está em absoluto desacordo com as demandas da atualidade. Precisa ser, portanto, modernizada. Esse é o diagnóstico. Agora, a questão é saber como mudar, por que mudar e de que forma fazê-lo. E o nosso trabalho na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania foi condensar todas as 157 propostas de alteração desde 1993 e apresentamos, portanto, um substitutivo. Nesse substitutivo, nós elencamos algumas propostas que visam a adequar a Lei de Licitações. Primeiro, ampliação das hipóteses do pregão eletrônico, que nos parece uma modalidade de licitação mais compatível com o princípio da transparência, com o princípio da moralidade, com o princípio da impessoalidade. Ela não impede fraudes como nenhuma outra modalidade de licitação, mas ela dificulta, ela pode minimizar os riscos para o direcionamento. Também importamos dos Estados Unidos um dispositivo que proíbe empresas que venham a doar durante a campanha eleitoral participarem de licitações se o candidato for o vencedor. Porque empresas, quando doam, elas na realidade não fazem por generosidade. Muitas vezes elas investem e, portanto, é uma forma de restringir hipóteses de direcionamento e favorecimento. Absolutizamos os princípios da transparência com publicação pela internet dos editais, fizemos questão de reforçar princípios da impessoalidade, aumentando as penas de detenção para penas reclusivas, embora eu tenha alguma desconfiança com relação ao potencial intimidatório da lei penal para esse tipo de criminoso, que é o criminoso de colarinho branco, ele não se intimida com penas, ele se pauta mais pela questão relacionada à possibilidade dele ser flagrado. Muito mais com a capacitação dos agentes públicos para fiscalizar do que com o aumento nominal apenas das penas. E outras alterações que visam a adaptar a atual lei, que quando foi editada, ela nasceu sob a inspiração de uma pressão popular que, mais ou menos, que impediu os parlamentares de refletirem a respeito de algumas vicissitudes que daqui a pouco nós vamos abordar. Tocando na questão de pressão popular e lei das licitações e, ao mesmo tempo, reforma política eleitoral. Deputado Marcos Pestana, esse tópico da previsão de impedir uma empresa que contribua com a campanha eleitoral de um candidato, caso esse candidato seja eleito, possa tomar parte em licitações daquela administração. Atualmente, há empresas que fazem doações para vários candidatos ao mesmo pleito, ao mesmo cargo. O senhor acha que isso pode fazer com que elas parem de doar para todos os candidatos, por exemplo? Olha, essa é uma matéria muito complexa, está em discussão na Comissão de Reforma Política, que eu sou membro, entre tantas outras ideias, no sentido de responder à expectativa da sociedade de uma gestão pública mais transparente e menos corroída pela corrupção.
Mas eu acho interessante para o nosso espectador contextualizar a centralidade desse tema do regime de contratação para a democracia. Se a gente imaginar bem, a ruptura da monarquia absoluta para a democracia vem exatamente no sentido de romper aquele poder discricionário do rei, quer dizer, era o tesouro, não o tesouro nacional da nação, era o tesouro real. Os privilégios eram da nobreza, da família real. A democracia veio exatamente com alguns marcos. A Constituição, a gestão profissionalizada, transparente, impessoal. E a contratação de serviços, de obras, tem que se dar, então, num clima de total confiabilidade para a sociedade, de que o dinheiro dos impostos está sendo bem aplicado. Nesse sentido que surgiu a licitação pública, no sentido de garantir que as contratações de um poder democrático e não discricionário, o rei decidia gastos de guerra, gastos suntuários, definia caviar e escargot, assim, não tinha tanto problema como hoje, mas quando ele fazia uma opção de investimento, ele não tinha controles sociais. Hoje não, na democracia moderna, a sociedade está atenta, tem mecanismo e tem instituições, tanto o parlamento, que define o orçamento e acompanha e fiscaliza, como os instrumentos de controle, como os tribunais de conta. Então, nós temos essa discussão, a 8666 veio no ambiente, foi na crise do Collor, foi exatamente em resposta àquela crise, onde se arguía a fragilidade do regime de contratação para garantir que não haveria corrupção. Geralmente, você exagera na dose, vai por radicalismo para responder a uma situação de crise, você vai no extremo oposto. Se criou uma lei que não tem todos esses pecados que se fala dela, ela nos trouxe até aqui, mas é uma lei que burocratiza, que dificulta e que tem que ser modernizada. Mas o que eu queria colocar para o Fábio, que é um especialista no assunto, é que a gente não percebe, a mudança já foi feita. É esse problema do Congresso não ter suas prerrogativas plenas e não desempenhar seu papel. O governo federal, através do RDC, já fez a sua reforma, porque começou com a Copa e com a Olimpíada. O RDC, nós travamos uma grande discussão. O RDC, para quem não acompanha, o regime direto de contratação. Diferenciado Foi uma mudança por medida provisória. Enquanto a comissão estava fazendo uma compilação e um trabalho típico do parlamento, o executivo atropelou através de medida provisória, instituindo o RDC. Aí falou, de início, e eu fui um dos grandes questionadores, o RDC tem avanços, mas tem grandes problemas. Nós questionávamos, não pode ser medida provisória, tem que ser projeto de lei, temos que fazer audiências públicas, discutir com especialistas, com a sociedade. Mas se fosse fazer por meio de projeto de lei, provavelmente não seria aprovado em tempo útil para a Copa. Seria esse o argumento do governo? Se difunde isso, que o parlamento é lento, lerdo, ineficiente, com uma postura antidemocrática. Então, não precisa de Congresso Nacional. Falava-se que era só para a Olimpíada. Aí é que está Tá bom, Olimpíada e Copa, há uma emergência, vamos lá, RDC por medida provisória. Depois estendeu para a educação, para a saúde, para tantos outros setores. Né? E agora a ciência e pesquisa científica a cada medida provisória vem um contrabando, incluindo um novo regime. Enquanto o Congresso, a pessoa como o Fábio, que é um especialista e tem feito um diligente trabalho, tenta fazer uma discussão democrática e competente, praticamente já fizemos as reformas e o RDC tem graves problemas. O senhor concorda, deputado Fábio Tradi? Concordo. Quais são os problemas do RDC? Embora integre a base 8666? aliada, sendo PMDBista, eu não me permito submeter-me a alguns expedientes com verniz autoritário vindos do Executivo. Eu penso que esse avanço do RDC ele foi prejudicial à autonomia do parlamento brasileiro. O tempo de maturação de uma proposição no legislativo é diferente do tempo expedito, ágil e apressado de produção legislativa do executivo. E esse descompasso traz desvantagem à sociedade.
uma vez que quando o legislativo amadurece uma proposição, ele o faz com o selo da democracia, ouvindo a sociedade, auscultando os especialistas e dando à proposição aquele caráter de reflexão, né, de temperança, de sensatez, como vai acontecer com essa semana com a votação do Código de Processo Civil aqui no plenário, que é um projeto estudado há 3 anos e muito bem cimentado na reflexão de juristas da comunidade em geral. O RDC tem virtudes? Tem, mas isso não significa dizer, por exemplo, a inversão de fases, ele pode contribuir para agilizar o processo licitatório. Agora, dizer que o preço oculto, por exemplo, impedirá a fraude, isso é uma conversa para bovino adormecer, não é para boi dormir. Uma vez que, se as empresas tiverem mesmo a intenção de ludibriar a administração pública, basta que elas forjem um acordo antes e apresentem os preços ocultos de uma forma fraudulenta no momento em que forem fazer a competição no certame licitatório. De maneira que a RDC tem virtudes? Tem, mas ela não pode ser a regra. A RDC nasceu para ser exceção e deveria ser por projeto de lei e não medida provisória, que é um rito muito mais... Acabou virando a regra, porque exato, virou regra, tantos setores. Isso não é bom. Eu me senti atropelado, claro, eu fui incumbido pelo presidente da CCJ de estudar todos os projetos de lei. Desde 1993, eu convoquei a sociedade, submeti ao e-democracia, foram milhares de participações da sociedade, de pessoas que têm interesse direto ou indiretamente na licitação. Ouvi TCU, ouvimos TCEs, chamamos o governo, sociedade. Quando eu apresento o substitutivo, eis que, pelo plenário, o avanço, de certa forma, avassalador, não é, do RDC põe por terra quase todo o nosso trabalho. Mas ainda tenho esperança. O e-democracia é o portal da Câmara que permite que a comunidade na internet, a sociedade, possa participar discutindo os temas em análise pelo Congresso, exatamente, mandando sugestões. Para se ter uma ideia, para minha surpresa, teve mais participação no projeto que eu estava para apresentar o substitutivo do que no próprio Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil tem 1.082 artigos. E o projeto da lei de licitações, nosso substitutivo, tem muito menos artigos que aquele diploma normativo. Tem problemas que nós precisamos enfrentar com a força do parlamento, sem nos ancorarmos no poder imperial do poder executivo, que muitas vezes atrofia o legislativo, contribuindo para esse desequilíbrio da tripartição dos poderes. Deputado, a gente continua essa discussão dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O programa Brasil em Debate está de volta com os deputados Fábio Tradi, do PMDB do Mato Grosso do Sul, e Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais. Lembrando que o Brasil em Debate é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Nosso tema hoje é a necessidade de mudanças na Lei das Licitações, que completa agora 20 anos. Deputado Marcos Pestana, o senhor estava reclamando que o RDC, criado inicialmente para as obras das Olimpíadas e da Copa do Mundo, foi sendo utilizado, tendo a sua criação implantada, também estendida para outras obras, como as do PAC, da saúde, educação. Quais são as principais diferenças entre o RDC e a Lei das Licitações? Olha, é importante matizar essa coisa da agilidade do Executivo e da lentidão suposta do Congresso. O povo mesmo cunha frases, bordões como a pressa é a inimiga da perfeição. Então, esse trabalho artesanal, ouvindo a sociedade, bem feito, costurando tudo, pode levar mais tempo, mas o produto fica muito mais sólido e muito mais legitimado. Tem um deputado nosso, ex-prefeito de São José dos Campos, o Emanuel Fernandes, que ele é genial com algumas tiradas. Teve uma noite que um companheiro nosso chegou e falou assim, o que tem na pauta? Aí o outro virou, só 2 emendas constitucionais. Ele falou, 2? Os Estados Unidos levou 200 anos para fazer 22, você está achando 2 pouco para uma noite? Então, assim, é preciso
debater, porque o debate é que aprimora, você ouve os diversos lados, as diversas abordagens. Era necessário desburocratizar o processo de compras e contratação. Isso era um entrave para a agilidade e modernização da administração pública. O RDC tem coisas positivas, como, por exemplo, inversão de fases. O que acontece? Você fazia uma licitação para contratar uma obra, exigia uma série de pré-requisitos, analisava todas as empresas, aquela documentação que levava, às vezes, mais de 2 meses. O RDC inverte, você abre a proposta econômica e analisa de quem fez a melhor proposta em cima dos dispositivos do edital. Isso é positivo, agiliza o processo de contratação. Mas tem um ponto central que eu acho... Eu era secretário de Planejamento e Orçamento de Minas Gerais. Nós estávamos contratando um projeto de 300 milhões de dólares para asfaltar a comunicação asfáltica de 220 cidades mineiras. E o Jacques Sellier, um francês, engenheiro do Banco Mundial, o gerente do projeto, no final me disse uma coisa: na França, nós gastamos 5 anos no projeto e 1 ano na obra. Aqui no Brasil, vocês gastam 1 ano no projeto e 5 na obra. Então, isso ficou na minha cabeça. O RDC abre a possibilidade de contratação sem projeto básico executivo. Eu acho isso... A gente não faz isso na casa da gente. A gente tem que saber o que você está encomendando precisamente, porque senão... Até porque corrigir um erro de projeto depois encarece muito a obra. E aí, aditivos, problemas de gestão, medições, e aí começa um jogo nebuloso, nada transparente. A crítica central que eu tenho à RDC é a questão da inexistência de projeto. Mas realmente tem alguns avanços introduzidos, mas eu gostaria que isso fosse profundamente... A lei, na época da crise do Collor, quantos meses a 8666 foi discutida? Eu acho que levou 1 ano, né? Ela, na realidade, veio sob o símbolo de uma pressão em virtude dos casos relacionados ao PC Farias. PC Farias, Então, o que se queria era impedir totalmente a fraude e o direcionamento. E o custo disso foi a burocratização excessiva. Teve audiências públicas, um trabalho meticuloso, puro... Acho que mas a pressão foi tão intensa que os lados que tentaram aperfeiçoar o projeto não foram muito ouvidos. E nesses 20 anos, as denúncias de fraude e direcionamento continuaram, mesmo com a lei das licitações. Né? Porque a grande equação que nós precisamos superar é compor o dinamismo, maior celeridade, maior fluência nos certames licitatórios, sem comprometer os mecanismos que reprimem e previnem os desvios de finalidade, através dos direcionamentos. Só o direito penal não vai resolver. Portanto, é preciso capacitar os agentes públicos para fiscalizar as obras, adotar aquela cláusula para obrigá-lo a fiscalizar o desempenho na execução por parte das empresas. E a questão da qualidade? É isso que eu ia te colocar para você comentar, que você é um especialista. Tem o famoso barato que sai caro. Exatamente. Eu brinco o negócio do nosso cafezinho. O café é 8666. Não tem jeito, o café, se não tiver uma pré-qualificação, uma certificação do café, você vai comprar um pó ruim. Exato. Pelo menor preço. A Lei 8666, ela meio que absolutiza o preço como sendo o único parâmetro com para... o comprometimento da qualidade. Nós estamos modificando isso no substitutivo. A construção civil, os 2 grandes problemas são esses. Primeiro, absolutiza o preço em detrimento da qualidade e permite que uma empresa, na concorrência, ela faça uma redução de até 30% de desconto no valor e absolutamente se torna inviável a sua execução, permitindo, portanto, os aditivos perigosíssimos através dos quais escoam pelo ralo da corrupção o dinheiro público. É muito usual empresas que estão em situação pré-falimentar, em manobra de desespero, mergulharem no preço para ganhar obra, para ter encomendas e tentar uma sobrevida, e aí não tem capacidade técnica e deram um preço irrealista. Então é o famoso barato que sai caro.
Então, não é uma questão simples, é uma questão complexa. Como a questão que você tocou também da legislação eleitoral, eu imagino o seguinte, se impedir as empresas doadoras de participarem de licitação, não vai ter doador, porque todas as empresas, em geral, trabalham com o setor público. Então, não há saída simples para problemas complexos. Só tem resposta um trabalho meticuloso, igual o Congresso estava fazendo, mas foi atropelado com a RDC. Agora, a lei das licitações, deputado Fábio Tradi, ela pode incorporar aspectos da RDC? Sim, ela incorpora inversão de fases, é possível fazê-lo. Quer dizer, tudo aquilo que se relaciona a dar maior fluência, menos burocratização do processo licitatório, você pode incorporar no substitutivo, como de fato nós estamos procurando fazer. Agora, sem comprometer os mecanismos que previnem e reprimem os desvios de finalidade. Essa equação difícil de ser montada e que nós estamos, no substitutivo, tentando fazer votar na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Aproveito até a oportunidade de fazer um apelo público, já que eu fiz pessoalmente, ao presidente Décio Lima, para que paute esta matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a fim de que ela possa ser debatida, votada e depois ao plenário, sob o crivo da pluralidade do parlamento, ter a sua legitimidade democrática e possivelmente a sanção do presidente, da presidente. O deputado Marcos Pestana citou o exemplo do cafezinho, né, da licitação para compra de cafezinho. Agora, a comunidade científica reclama da questão da falta de especificidade, da compreensão dos critérios específicos, da necessidade da comunidade acadêmica dentro do escopo da lei de licitações e como isso dificulta as compras para laboratórios públicos e tudo mais. É possível flexibilizar dentro da lei das licitações, tornando isso mais fácil para que esses critérios específicos, para que essas condições sejam também aceitas? Olha, desde que compatível com esta nossa equação que estamos procurando superar no substitutivo, eu penso que ser excepcional às exceções é ser justo, é ser igualitário, é ser equânime. Se houver particularidades que justifiquem, eu não diria flexibilizar, mas adotar algumas exceções no substitutivo que ainda pode ser alterado, não vejo nenhum problema, desde que não afete os princípios da transparência, da impessoalidade e da eficiência, porque, afinal de contas, nós não podemos, a pretexto de melhorar o tópico, comprometer o conjunto. O problema aí é que um determinado projeto de pesquisa, às vezes, precisa, em áreas sofisticadas como biotecnologia ou ciência da informação, eles precisam, para o êxito do seu projeto, de contratar uma determinada solução que só existe uma no mundo. Exatamente. Ou comprar um determinado equipamento que só existe aquele fabricante. E não aí, há como abrir uma há licitação. como proteger, quer dizer, há produtos e soluções protegidas por patentes e, às vezes, o cientista, para ter êxito no seu projeto, precisa daquela solução. Mas é possível você cercar de uma série de mecanismos garantindo transparência e discussão. Você pode submeter previamente ao Tribunal de Contas. Você pode pôr uma regra assim, no caso de haver só um fornecedor, você ter uma interlocução prévia com os instrumentos de controle, para comprovar, para ter um atestado de que só existe aquela solução satisfatória. Então, é importante a gente trabalhar esses múltiplos aspectos, preservando a melhor utilização, a eficiência, o menor preço, mas também a qualidade. É o caso do pó do cafezinho, porque você tem jeito de fazer uma pré-qualificação. Você pré-qualifica, eu quero um pó de café de determinado nível. E aí compete em preço numa etapa posterior. Então, assim, o Congresso, o Fábio liderou um projeto, aí, a consolidação de um projeto de autoria do Congresso, e é onde essa coisa tem que nascer. Isso é uma coisa típica. Isso afeta o Executivo, mas é um assunto da sociedade. Há essa pressão por honestidade, fim da corrupção, reafirmada nas ruas. Agora, não é só a lei de licitação que protege, é uma questão, primeiro, cultural, de postura dos homens públicos, resgatar a boa memória de Ulisses, de Tancredo, de Montoro, que eram pessoas que
tinham atitudes, tinham vidas austeras. Nunca se viu falar nada desses três que eu citei, de tantos outros grandes líderes, porque eles tinham compromisso com o interesse público. E outra coisa, a impunidade. A melhor receita para combater a corrupção é exemplarizar aqueles que transgrediram e prejudicaram o interesse público. Já dizia o Beccaria em 1764, né, para reprimir e prevenir crimes, de nada adianta aumentar penas. O potencial infrator, ele se intimida pela possibilidade de ser alcançado pelas garras do Estado. Portanto, é fundamental combater a impunidade através do reforço dos mecanismos de fiscalização dos órgãos de controle, maximizando a transparência e partindo agilização do judiciário, que o Código de Processo Civil agora procura contribuir com a racionalização do sistema recursal, mas sempre partindo do pressuposto de que os agentes públicos, eles não são desonestos. Nós não podemos fazer uma lei pensando que todos os agentes públicos são desonestos, porque se assim for, nós vamos reforçar uma vertente em detrimento da outra. E nós precisamos do equilíbrio para manter, para criar uma lei de licitações à altura das expectativas da sociedade. Bom, muito obrigada. Eu agradeço ao deputado Fábio Tradi, do PMDB do Mato Grosso do Sul, e ao deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais. Obrigado. O Brasil em Debate termina aqui. Muito obrigada também a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara ou pela TV Câmara. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade.